Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Já se encontra hoje aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 3, o versículo 19, que vai dizer assim: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Aqui é uma palavra de advertência, do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida de todas as pessoas que Ele ama, da igreja dele, do povo de Deus. Deus sempre vai mandar mensagem de repreensão, porque nós somos pessoas falhas, errantes e pecadoras. Essa é uma carta para a igreja de Laodiceia, E a igreja de Laodiceia, para quem conhece a história, era uma igreja que estava rica, Estava abastada de riquezas e de dinheiro. E na carta fala que a igreja dizia que não tinha falta de nada, porque na cabeça deles ter muito dinheiro não lhes faltava nada. Mas a palavra do Senhor fala aqui, na carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia, que ela era uma igreja nem quente e nem fria, ela era uma igreja morna. E pelo fato de ser uma igreja morna, o nosso Senhor Jesus Cristo ia vomitar elas, Ia jogar elas fora, porque é aquela igreja que não tem aquele fervor da presença de Deus, não sente a presença de Deus, não tem desejo da presença de Deus, Fica ali meio como se fosse em cima do muro. Nem é frio demais, nem é quente. Ela é aquela coisa morna, mais ou menos, Diz que serve a Deus, mas ama os prazeres e as riquezas do mundo, porque aqui, como fala, a igreja era uma igreja muito, muito rica, E elas não sentiam falta de nada, mas a palavra fala que era uma igreja miserável, pobre, cega, nua, porque a maior riqueza que nós temos é Cristo. Jesus Cristo é o príncipe da nossa igreja, Jesus Cristo é o dono da igreja, é Ele que tem que comandar as nossas vidas, é Ele que tem que comandar os nossos passos. A nossa confiança não tem que estar no dinheiro, não tem que estar nas riquezas, tem que estar somente em Jesus Cristo. Ele é a nossa riqueza maior. É por Ele, para Ele que nós vivemos, A igreja foi instituída por Jesus Cristo. Foi Ele quem formou a igreja, Foi Ele que veio ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade. Foi Ele que veio para formar a igreja dele aqui na terra, A sua noiva amada. Mas infelizmente hoje em dia tem muitas pessoas que colocam a sua confiança nas riquezas, nos bens materiais e vivem para Deus como se fosse uma fachada, Vive mais para agradar os prazeres do mundo, os prazeres da carne, do que as coisas de Deus, as coisas espirituais. Não tem prazer de buscar Deus para ter mais intimidade, para ter mais comunhão com Deus. Vivem só aquela vida de fachada de ir na igreja, ouvir a palavra, cantar louvores, mas não tem uma vida de comunhão e até flerta com as coisas do mundo, Infelizmente hoje tem muitas pessoas que se dizem ser cristãs, mas estão em cima do muro, é um pé no mundo e um pé na igreja. Infelizmente relata muito com a igreja de Laodiceia e colocam a sua confiança nas riquezas do mundo, coloca a sua confiança nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus. Mas o nosso Deus é tão bom, é tão misericordioso, que Ele fala que Ele repreende a todos aqueles que Ele ama. Um pai vai sempre repreender o seu filho, no qual ele quer bem, E o nosso Senhor Jesus Cristo nessa carta fala que Ele repreende aquelas pessoas que Ele ama. Ele repreende aquela igreja que deixou o verdadeiro amor, que deixou Cristo de lado, está vivendo mais só as coisas do mundo. Ele repreende porque Ele quer que as pessoas venham se arrepender. Aqui fala que é para se arrepender, que a gente venha se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, porque nós somos falhos também. Nós somos igreja, mas também a gente erra, a gente peca, a gente falha. Que a gente venha sempre pedir a Deus para Ele mostrar os nossos erros, as nossas falhas, para que a gente venha se arrepender, que a gente venha ter zelo das coisas de Deus. Aqui fala que tenha zelo, ser zeloso e se arrepende, que a gente venha ter zelo pelas coisas de Deus, que a gente venha ter amor
pela obra do Senhor, pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela dedicação de viver para Ele. Porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, é para Ele que nós devemos viver. É a luz de Cristo que nós devemos resplandecer para a vida das outras pessoas, né? Nós devemos viver para Cristo e não para o mundo, não ficar vivendo as coisas que o mundo quer para nós. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão na igreja, estão vivendo assim. Elas vivem mais as coisas para agradar ao mundo do que para agradar a Deus. Elas ficam em cima do muro, como eu já falei, né? Elas não têm aquele amor inicial, aquele primeiro amor de viver somente para Cristo, se dedicar para Cristo. E Jesus fala para que todos venham se arrepender. Se existe alguém assim que venha se arrepender, se nós estamos assim, nós devemos nos arrepender, que a gente possa fazer uma autoanálise, né, da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, para ver se a gente não está fazendo isso e que a gente venha se arrepender, e que a gente venha ter zelo das coisas de Deus, venha ter zelo das coisas que Ele tem para nós. E no versículo 20 diz que assim: eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo está à porta batendo, porque Ele quer entrar. Se aqui está dizendo que Ele está batendo, é porque Ele não está dentro, né, da igreja. Ele está fora da igreja. Então, se Ele está batendo, Ele quer entrar na igreja. E Ele quer fazer morada. E Ele quer cear com todos aqueles que estão deixando de viver o evangelho puro e simples. Estão vivendo fábulas. Estão vivendo enganos. Estão sendo enganados por falsos profetas. Porque hoje em dia tem muitas igrejas com falsos profetas, com falsos ensinamentos, né? Estão vivendo fábulas e enganos, que não pregam o verdadeiro evangelho, que não pregam a verdadeira palavra, que é pura e simples. As igrejas hoje em dia dão mais lugares nos cultos, dão mais lugares a louvores e apresentações do que a própria palavra. Deixam a palavra, que é o alimento sólido que nós precisamos nos alimentar o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma. Deixam a palavra de lado, quase não se tem tempo para a apresentação da palavra de Deus, para a leitura, para a ministração da palavra. É mais tempo com apresentações de bandas, de departamentos, disso, daquilo, outro, e a palavra vai deixando de lado. Então, Jesus Cristo faz essa advertência para as pessoas que estão, de certa forma, afastadas de Cristo, mas acham que estão com Cristo, né? São as pessoas mornas. Pessoas mornas são essas. Acham que estão com Cristo, mas infelizmente elas estão afastadas, porque a sua confiança total não é nele. Elas vivem mais para as coisas do mundo, para agradar o seu eu, agradar suas vontades, agradar a sua carne. Preferem ouvir pregações que só vá afagar o ego, né? Não gostam de ouvir repreensões, e a palavra de Deus tem tudo isso. A palavra de Deus tem repreensão, tem palavras de conforto, tem tudo, mas as pessoas não gostam quando vem palavras de repreensão, para que voltem ao arrependimento, como é a palavra de hoje, né? A palavra de hoje está mandando a gente voltar e se arrepender e ter zelo das coisas de Deus. Isso é para todos, para toda a igreja de Cristo, principalmente para aquelas que ficam com o pé no mundo e com o pé na igreja, achando que estão servindo a Deus, né? Mas se a gente continuar dessa forma, a palavra de Deus fala que Ele vai vomitar, né? Infelizmente, e não vai aceitar no seu reino. Então, que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, que a gente possa reconhecer os nossos erros e as nossas falhas e ter zelo pelas coisas de Deus e viver uma vida para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando o conhecimento da verdade, buscando se alimentar realmente da palavra de Deus e não de pregações que só vão afagar o nosso ego, que não pregam a palavra de Deus. Que a gente volte ao primeiro amor, à essência de Cristo, para que Ele possa entrar na nossa casa e ceiar conosco e viver conosco para todo sempre. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, o seu coração. Você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique eu vou orar por você. Amém?
Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai, obrigado por sempre nos mostrar o teu amor, o teu carinho por nós, pela nossa vida. Que o Senhor venha sempre mostrar quando a gente estiver errado, quando a gente estiver fazendo algo de errado, que o Senhor venha nos repreender, venha nos exortar, Pai amado, pois o Senhor é um Deus zeloso e cuida dos seus, e o Senhor só quer o nosso bem, que a tua graça nos alcance, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, Pai amado, da nossa alma, que o Senhor nos dê o bem mais precioso que é a nossa salvação, que a gente possa ser zeloso pelas coisas do Senhor, que a gente venha se arrepender sempre que a gente fizer algo de errado, que a gente venha se arrepender sempre quando o Senhor nos mostrar que a gente está errando, que a gente está pecando e falhando, que o Senhor tenha misericórdia e nos mostre sempre, Pai, o caminho certo a seguir e que a gente tenha zelo pelas coisas do Senhor, pelas coisas dos céus, para que a gente possa um dia herdar o reino dos céus, para que a gente possa viver eternamente contigo, Pai amado, nas mansões celestiais, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, pois nós somos falhos e errantes, Pai amado, e vivemos em um mundo cheio de enganos e de mentiras, que a gente possa sempre saber discernir, que o Senhor nos dê esse espírito de discernimento para saber o que é certo e o que é errado, o que vem de ti e o que não vem, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos, que o Senhor venha atender os nossos clamores, Pai, diários que a gente faz todos os dias, clamando ao Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, da nossa alma, e que o Senhor venha atender o desejo do nosso coração, e que o desejo do nosso coração seja o teu, que o que a gente deseje seja aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha guardar todos que estão passando aqui, a todos os inscritos, a todos que assistem a palavra, a oração todos os dias, que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha livrar de todo o mal e venha atender o clamor da vida dessas pessoas, Pai. E que o Senhor venha nos conduzir aos teus caminhos eternos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço e já te agradeço. Amém.